Começamos. Fala galera, cafezinho com borogodó. Isso não é hora de Ainda vai café. no mercado Ainda vou no ainda. mercado, Tô mercado. botando uma pressão total em tudo que é lado para poder Então fazer eu o falei, programa, eu vou terminar o depois do programa. podcast, porque o podcast acaba a qualquer hora e o mercado fecha às 7. Então, tranquilo. Então bora aqui no café para começar. Eletrizar. Cafezinho sem açúcar, hein, galera? Confere aí se é o 28 mesmo. Episódio de número 28. Tem certeza? Tem. Legal, então vou começar. Eu botei no chute, galera. Vamos começar com ele de frente aí, porque você tem a voz. Você Pode tem deixar, voz. quando eu for falar eu vou. Estica o pescoço aí. Você não fica assim. Também não precisa ficar esticando o pescoço, não, só Então, falar. quando eu for falar eu Você levanto fala alto, a eu sei que você cabeça. fala alto também. Vamos lá. Fala galera, está no ar mais um episódio da Rádio Porto do Davi. Eu sou Rodrigo Remsdorf. E eu sou Márcia Calzavara. E estamos no 28º episódio, 28 episódios, 28 domingos aqui, vocês nos aturando. Bastante tempo, né, Rodrigo? É Caramba. verdade. Isso aí. E o episódio de hoje, galera, é memória e memorização. O cérebro autista. E sempre Davi vem dar um alô para vocês, né? Quando começa o programa. Participante assíduo. Sempre tem que dar um alô. O primeiro alô é dele. Com certeza, né? Ele dá um oi pra galera. Isso. Né? Então, galera, vamos falar sobre memória e memorização, né? E o cérebro autista no meio dessa situação, né? É um assunto muito, assim, novo, porque, na verdade, quando a gente fala em memória e memorização, nós só pensamos na parte da memória mesmo, jogo da memória, ou então, aquele meu parente que mora lá em Minas, né? A gente só pensa nessa parte da memória, Rodrigo. É verdade, Tem né? outras? Tem outras partes da memória, né? Memória é muito ampla, gente, né? A gente pensa também naquela memória do computador, né? A memória, a tal da memória RAM, não é sapo, Tem não, a mas é RAM, RAM. tem o ROM, né? Memória RAM, memória ROM. Pois gente. Mas não é dessa memória que a gente está falando, não. Apesar da memória do cérebro, é muito parecida com a memória do computador, só que um pouquinho maior, né? Com mais espaço de armazenamento, galera. Eu andei pesquisando um dado aqui incrível, de cair o queixo, galera, que a capacidade do cérebro é 1 petabyte. Eu nem sabia que coisa era essa tal de petabyte. Eu conhecia terabyte, que são 1000 gigas. 1000 gigas é coisa pra caramba. Mas esse petabyte, rapaziada, gales, é nada menos do que 2,5 milhões de gigabytes. Meu Deus, 2,5 milhões de gigabytes que a gente tem de capacidade de armazenamento no cérebro, galera. Aí eu pensei logo no computador, né? Quantas fotos e imagens nós temos gravadas na nossa mente. Um computador top das galáxias tem 500 gigas. Olha só. E por que quando a gente está idoso, a gente vai jogando fora a memória que é rápida e ficando só com a memória que interessa, na verdade, né? Que é aquelas de quando se é jovem, né? Na verdade é isso, né, Rodrigo? Isso, né? Mas então, entrando, já que a gente já está falando da memória de quando é jovem, quando é velho, aquela memória que interessa, que não interessa, né? Vamos falar os tipos de memória, né? A primeira é a memória sensorial. O que vem a ser memória sensorial? Alguém saberia me dizer aí, dos espectadores? Não? Então é o seguinte, memória sensorial é todas aquelas memórias, aqueles estímulos de sentidos que nos são oferecidos, né? De calor, frio, né? Dor. O cheiro do bolo da avó, o cheiro da comida que você passa. Essa comida me lembra alguém da minha família. Ou esses dias mesmo, eu estava com um vento, que veio um cheiro no vento de árvore, eu não sei se era da amendoeira do vizinho, mas me veio uma memória afetiva. Eu falei, caramba, me veio uma memória de infância, como que, né? As coisas não mudam, né? Certos cheiros, né? É verdade, então. A memória sensorial tá para isso. Sentir cheiros,
né? Sabores, né? Temperatura, aquele ventinho que bate no rosto, que dá aquele calafrio, né? Tudo isso sensorial, a memória sensorial, né? Que se você encosta no fogão quente, você sabe que está quente porque tua memória sensorial já guardou Está que ali, trabalhando. que aquele fogão ali é quente, geralmente, né? Quando ele está ligado. Então você já sabe, né? Isso que o Rodrigo falou é muito, muito importante, porque o Davi, que é nível 3 de suporte no autismo, ele não entende muita coisa, então ele acaba precisando se queimar, entre aspas, né, Rodrigo, para perceber que não pode encostar na coisa Aí quente. temos a memória de trabalho, né? A memória de trabalho é, como diz o nome, memória de trabalho, né, galera? Que a gente usa assim cotidianamente para fazer, né? Como seria o AVD, né? Aquela memória para a gente fazer as atividades de vida diária, por exemplo, né? Essa é a memória de trabalho né? Que a gente, né, utiliza para fazer as coisas, para ler, né? Para se vestir, para correr, né? São, né, pô, é importante essa memória de trabalho, né? Para a pessoa tem algum déficit aí, dá problema, né? Temos a memória de curto prazo, né? E a de longo prazo. Né? Por que a de curto prazo se chama assim? A memória de curto prazo? Porque ela tem validade assim, ó, de segundos. Em segundos a gente esquece dela. A gente a utiliza e ó, fica lá no cantinho, esquecida, né? Se a gente precisar, a gente ó, Então fala aí um exemplo prático disso, Rodrigo. de memória de curto prazo? Sim. Ah, poxa, muita, é até difícil assim, de pegar assim de sopetão, mas é aquela coisa de... Onde está a chave do carro? Isso, pô. Aquelas coisas básicas que a gente sempre coloca no mesmo lugar, né? Que tem curta duração, né? Que a gente não utiliza muito. E dentro do cérebro autista isso tem a dificuldade, eles não memorizam muito nessa memória, né? É verdade. E é de curta duração, né? Aí também não é muito utilizada, né? Porque é um estalozinho, aquele estalo, né? Que é aquela coisa automática, né? Aqueles dados que vêm automático no cérebro. E as memórias de longo prazo, né? São de duração maior. Né? A diferença de uma e outra é que uma dura apenas segundos, né? A duração da memória de curto prazo é de segundos, é um estalo, entendeu? Enquanto a de longo prazo dura anos. Tá aí, entra a memória afetiva, né? A memória cognitiva. Né? A de longo prazo, às vezes, precisa da sensorial, né, para poder fixar. Com Isso certeza. que você falou, eu reverto para o Davi para ficar na visão prática. Quando o Davi cheira alguém, eu acho que guarda o cheiro da pessoa, né? Com certeza. Então isso para ele é uma memória assim, de longo dados, prazo. Né, de conhecimento para reconhecer. As pessoas ficam, né, nessa linha de memória de longo prazo, né? Que a gente não esquece. São as coisas que a gente não esquece. Né? As pessoas. E como você falou, deu o exemplo da chave. Se a gente não botar sempre no mesmo lugar, a gente pode botar no lugar e esquecer, já era. Aí não vai lembrar mais. Né? Então, né, nós temos a memória consciente e a memória inconsciente. Né? A memória consciente, né, se transforma em memória de curto prazo, né, no hipocampo. Enquanto a memória inconsciente se faz no cerebelo. Né? A memória consciente, né, são as memórias de longo prazo, né? E as inconscientes de curto prazo. E esses tipos de memória estamos fixando para quê? Para a gente, no terceiro bloco, a gente vai falar, né, sobre o cérebro de uma forma, né, direcionada para o autista. Né? Esse aqui é o cérebro de uma pessoa sem nenhuma, né, deficiência, sem nenhum transtorno. Tudo Normalmente funciona direito. assim. Se tudo estiver funcionando direitinho, vai acontecer isso, né? Algumas partes do cérebro são responsáveis, né? O hipocampo, né, que a gente falou aqui agora, né, muito importante também. Isso a gente vai falando no segundo bloco, que já estourou o tempo aqui, né? Hoje o programa
Não vamos estourar igual da outra vez, não. Da outra vez a gente passou, o primeiro bloco teve 15 minutos. Né? Então, galera, ficamos então aqui nos tipos da memória, né? Basicamente, só para a gente ter uma ideia do que se passa, né? Como armazena. Né? Isso aí, galera. Acabar de beber meu cafezinho aqui e já volto, hein? Tamo junto. Depois você bota a música, começa com a música. É. Então, pessoal, continue indo lá no Instagram, tem o material do Porto do Davi, da Fundação. Lá tem o material em PDF para imprimir, para você fazer, estimular o seu autista. Tem livros, PDFs também, infantis também, para estimular a leitura, o lúdico. Tem dicas gratuitas mesmo sobre aba. Eu procuro defender que aba, principalmente para pais, que só tem aquele filho, quer entender um pouco de análise de comportamento, vale você seguir alguns perfis que falam sobre análise do comportamento, que é uma forma de você ajudar o seu filho, porque eu acho que realmente essa especialização está muito cara para eu virar para você, mãe e pai, e falar, não, olha, procure o melhor curso, e às vezes não é necessário você saber tanta intervenção, tanta avaliação, né? Tanta avaliação para poder fazer a coisa doméstica. Então, quer dizer, a própria comunicação alternativa, o nosso curso é algo bem doméstico, mas é algo que também pode ser usado dentro dos consultórios, porque eu vejo muito curso de comunicação alternativa para fazer pranchas, entender de programas e tal. O nosso Até nas próprias universidades podem usar esse curso aí, porque a gente vê a falta de conhecimento e de capacidade de usar esse material. O nosso é mais para usar na prática e com packs acessíveis de papel que você possa imprimir ou recortar ou arrumar qualquer jeito de se comunicar com a pessoa que precisa. Tá bom, gente? Nosso curso está voltado para ajudar a comunidade que não fala, não consegue se expressar oralmente. Bora pro bloco 2, Jodinho. Como é que eu tô com isso? Essa aí. Só pra saber se tá funcionando. Fala, galera, estamos de volta para o segundo bloco da nossa Rádio Porto do Davi. O tema de hoje é memória e memorização, o cérebro autista. Nesse segundo bloco, galera, de maneira sucinta, iremos falar sobre as fases da memória. O que vem a ser as fases da memória? É como que ocorre esse processo de memorização. São 3 etapas. A gente, qualquer problema em uma dessas etapas dá ruim. Vai dar ruim, porque se você tiver algum problema, vou falar agora quais são e a gente vai comentando. Isso. A primeira fase da memorização é a codificação do estímulo, que vem a ser um estímulo antes de mais nada. O cérebro funciona por estímulos, são estímulos visuais, estímulos sonoros e estímulos sensoriais, Como a gente já viu aí, careca de falar, Estímulos sonoros, a gente, a gente ouve, os visuais, a gente vê e... Por isso é tão importante um autista ser estimulado no campo visual, que é o campo de déficit dele. E talvez por isso a dificuldade de codificar, de entrar dados. Isso aí, os dados entram no cérebro, e ali são codificados. A visão é codificada para o cérebro, que transforma essa visão em palavras, que o cérebro funciona com palavras. Tudo que, não existe, para o cérebro não existe a comunicação não verbal. Não existe. No cérebro a comunicação é sempre verbal, porque vai vir palavras na sua mente. Qualquer sentimento, qualquer objeto, vai vir uma palavra na sua mente. A não ser que você tenha algum problema no cérebro que não vai gerar nada. Aí você pensa que o problema do Davi é de codificação, porque na hora que entra essa mensagem, ele não consegue expressar, mas aqui dentro também fica confusão. Porque muita coisa ele não codifica ainda, ainda não consegue perceber.
Aí, né, a segunda etapa, a segunda fase da memória é o armazenamento, né? Que aí a gente já falou até no primeiro bloco, né, sobre o Das tipo da memória, memórias. né? Elas são armazenadas, né, para depois serem usadas, né? Então, poxa, é muito interessante essa parte do armazenamento, né? Que eu até já falei do 2,5 milhões de gigabytes. São, fazer uma conta rápida aqui, 3 já seria, não, 5 seriam 2,5 milhões, 2.500, 2 milhões, ixi, 2.500, 5. Então seriam 5.000 computadores, olha só, para dar 2,5 milhões. Pô, 5.000 computadores no nosso cérebro, olha só quantas fotos, quantas músicas a gente vai poder guardar no nosso cérebro, é só saber usá-lo, hein, galera? Exatamente o que o Rodrigo falou, só saber usar tantos estímulos lúdicos que nós podemos usar para essa criança poder ter essa manutenção aí, esse armazenamento estimulado, porque se ela também tem problemas de memória, se você não trouxer o lúdico, uma maneira diferente dessa pessoa aprender a memorizar o conteúdo escolar, de atividade de vida diária, qualquer tipo de coisa, fica difícil. A repetição é algo que é básico dentro do autismo. É muito importante a repetição para o armazenamento, né? Tem que a repetição o visual, né? O visual, o Davi, ele utiliza muito o visual para se comunicar. Ele vê, é o que o Rodrigo falou, ele vê a imagem, ele já pensa na palavra. Poxa, esses dias, por exemplo, ele cantando uma música, a gente não sabia qual era, de repente eu descobri qual foi a música, tocando na Alexa. Eu rapidamente saí correndo, perguntei para Alexa, que música é essa que tá tocando? Aí ela falou, que era, vou até falar o nome da música, que é Mike Love, o autor, né, que canta. E a música é... Calma aí, deixa eu voltar aqui na minha memória. Permanente Holiday. Isso aí. Entendeu? Aí, poxa, ela falou isso, né? Aí eu fui rapidinho pesquisei. Poxa, quando o Davi percebeu que eu já tinha acessado a música que ele gosta, tinha que ver a cara de felicidade dele. Eu postei no Insta. Você postou no Insta. Então tá no Insta a cara de felicidade dele depois que ele descobriu. Ele ficou desesperado, correndo para o celular para ver como é que escreve, para escrever no YouTube. Aí botou no YouTube da televisão, aí ele percebeu que era... Olha, foi uma festa. Foi uma festa. E a gente fez festa pela felicidade dele. Isso é o estimular, né? No lúdico. Não é só, gente, se fantasiar de 3 porquinhos, não é isso sobre isso. Entendeu? É buscar o que a pessoa gosta. O que a pessoa gosta? Ele mostrou que ele gosta muito dessa música. Então, ele estava cantando a música. Quando eu percebi, eu falei, caramba, eu até falei com ela antes. Eu falei, a hora que tocar, eu vou perguntar para a Alexa. Não deu outra. A hora que tocou, que saí correndo, parei tudo que estava fazendo e fui lá perguntar. Se eu chego lá depois, eu ia acabar esquecendo. A gente tem que aproveitar esse insight, ó, e fazer, galera. Esse terceiro aí é bem importante também, esse acesso, hein, Rodrigo? É verdade, né? Então, que eu desviei do tema aqui, já tinha até esquecido do que a gente estava falando, né? Falamos então da segunda fase, que é o armazenamento no cérebro, né? E a terceira fase, né? É a evocação desses armazenamentos, né? Então, o acesso e produção da memória, né? Então, o que acontece? A memória foi guardada no seu devido lugar lá. A memória de curto prazo, de longo prazo, está lá guardadinha. Precisar do acesso, rapidamente vai lá, pega eu não vi isso, eu tenho que pesquisar a velocidade do nosso processador. 3 segundos. 3 segundos? 3 segundos. Você lê... Mas eu quero saber em megahertz. Para poder comparar com o computador, não dá para 3 segundos. Se você lê uma mensagem, uma imagem, você leu, você demora 3 segundos para entender, perceber aquela... Como todo. Não, mas você diz para eu imaginar assim, um lindo dia de sol azul, aí eu imaginar isso, seria... E não está conectada com a imagem, entendeu? Isso, exatamente. Tipo, eu boto uma legenda aqui no vídeo, se ela não estiver condizendo com a imagem, demora mais ainda, porque o cérebro ele é preguiçoso, né? Ele quer ver aquilo que você falou, a memória visual é muito forte. É verdade. Então, quando você vê uma imagem, você acredita que o que está escrito é o que condiz. Isso aí. E aí, quando você não vê que não tem nada a ver, aí demora 3 segundos para perceber que,
verdade. É. Isso aí. Né? O hipocampo, né? Que é onde a memória, né, se consolida, né? Durante o sono, né? Poxa, o hipocampo consolida a memória durante o sono. Por isso que é muito importante o sono, né? Para esse cérebro ter a plenitude de funcionamento. Porque um cérebro sem memória fica complicado, né? Imagina a gente não acessar a memória do nosso celular. A gente não entra em parafuso. Pior ainda no cérebro, né? Se a gente não puder conseguir acessar. Até o celular precisa ser recarregado, gente, né, Rodrigo? Como a gente recarrega nossas baterias? Dormindo. Entendeu? Se a gente não dormir. Eu sofri muito com esse problema. Depois da pandemia, meu cérebro entrou em parafuso porque eu não dormia. Não sonhava, não recarregava as baterias. Aí quase tive um piripaque. Né? E agora eu tô, né, com os tratamentos neurofeedbackers. Né? Paris. A gente está melhorando aí essa coisa de dormir. Tô dormindo igual uma pedra, mas continuo acordando 5 horas da manhã. Ele dorme pouco. Só durmo mais cedo. Mas né? O sono tá com qualidade melhor, né, Rodrigo? Um sono com qualidade, isso é que é importante. Eu também dormir a vida inteira menos de 5 horas por dia, não vai ser agora que eu vou dormir 10, né? Se eu dormir 8, tá bom pra caramba. Porque o sono é importante para a memória, né? E o segundo bloco, correu o segundo bloco, né? Falamos das fases da memória e armazenamento, né? Então, né? Ficamos por aqui no segundo bloco, galera. Daqui a pouco a gente volta pro terceiro. Agora eu vou beber uma água, vou beber café não. Tamo junto, galera. Voltamos já. Então, enquanto o Rodrigo vai lá beber uma água, a gente está aqui de volta para dar os recados do Porto do Davi, da Fundação Porto Davi, que é uma fundação de pesquisa, de ciência, de lúdico, de informação, de dicas, de vendas de PDF. Vende lá o nosso curso de comunicação. Em breve vamos lançar vários PDFs aí de cada episódio vai ter um PDF sobre o assunto, hein, galera? Eu também tô num projeto de lançar um curso tipo aba para professores, aba na educação, algo desse tipo, chão de sala de aula, aplicar a aba, como seria em cada criança, né? Porque agora nós temos muitas crianças atípicas aí dentro das redes, então assim, não tem mais para onde fugir. O professor precisa saber atuar, então, que é um direito da criança, né, ter acesso à educação de qualidade. Se você dá para os seus alunos típicos, por que questionar os atípicos, né, gente? Então, está na hora da gente virar essa chave e fazer cursos livres, curso com pessoas que têm vivência, que têm resultados no trabalho. Então, acho assim, que é importante esse incentivo para quem se disponibiliza a fazer cursos em vídeo, sabe? Que é para fazer diferença num todo, porque quando você vê um todo com essa dificuldade e você tem acesso à informação e quer mudar uma rede aí grande de professores, e eu sei que é possível, é dessa forma que eu faço, oferecendo cursos bem acessíveis aos professores, aos pais, que queiram aprender sobre como lidar com esse público atípico, né, de uma forma geral, porque não só o autista é falado aqui por conta do Rodrigo, por conta do Davi, mas por conta também do grande público autista que estamos ganhando quanto professores nas redes, né? É isso aí, gente, frequentem lá a fundação, lá tem coisa dessa de graça, pagando, de qualidade, muita informação. Isso aí, galera. Então vamos começar o terceiro bloco aí, né? Sim, que é o cérebro autista. Okay. Vamos lá, agora vamos direto aí, acabou. Um bom domingo aí, boa semana para todos. Bom domingo, pessoal. Valeu, obrigado aí por assistirem a gente. Show. Começar agora o terceiro e último bloco e vamos que vamos. Sim. Valeu, galera. E aí, galera, estamos de volta para o terceiro bloco da nossa rádio Porto do Davi. Né, o tema de hoje é memória e memorização, o cérebro autista, galera.
E agora vamos entrar nesse propriamente dito bloco. Propriamente dito, né? No primeiro bloco já falamos os tipos de memória, né? As fases da memória, e agora vamos falar, né, o cérebro autista propriamente dito, né? Como funciona, né, os déficits e as deficiências, né? Vamos lá. Né? O cérebro autista, né, funciona com algumas, né, diferenças do cérebro de uma pessoa não autista. Né? Alguns estímulos elétricos estão trocados, né? O alfa, beta do autista é invertido, né? Com o da pessoa sem autismo, da pessoa atípica. Né? Então, o que acontece? A partir do momento que descobriram isso, o que aconteceu? A gente pode saber quando a pessoa é ou não autista sem precisar de achismo. Agora acabou o achismo, galera. Entendeu? Vai ter muito diagnóstico no achismo, vai ter, porque afinal de contas nem todo mundo vai ter acesso ao neurofeedback, né? Que faz essa leitura do cérebro, né? E também poucos têm acesso a essa informação, né? Dos valores, dos estímulos cerebrais, etc. e tal. É bem complicado, entendeu? Não é um acesso, não é fácil acesso e memorização, né? Para quem tem que estudar com afinco mesmo. Complicado. Sim, por isso nós temos uma profissional que nos guia nesse estudo, né? Porque são ondas, todo o cérebro é elétrico. São estímulos elétricos que se conectam com o corpo todo, né? E cada cérebro passa as ondas. Só para assim, vocês serem. Então, quando você tem um cérebro de padrão autista, essas ondas são diferentes. Irregulares. Né? Elas estão em excesso em lugares e em outros elas estão sem. Assim, de grosso modo falando, o que acontece? O cérebro, né, para que ele funciona normalmente, sem nenhuma comorbidade, ele tem aquela direção ali, a memória vai para aquela direção, o estímulo sensorial vai para aquela direção, auditivo vai para aquela direção, visão vai para aquela direção. O que acontece no cérebro autista, sabe, vai tudo desgovernado, entendeu? Assim, grosso modo falando, né? Ou não vai, ou vai para outro lugar. Vai muito para um lugar. Vai muito para um lugar, vai pouco para o outro, aí dá ruim nesse processo que a gente falou que é responsável, né? O processo cognitivo, né? O processo comunicativo, né? O processo motor, cada um com seus problemas, né? Dependendo do grau de comprometimento do cérebro, né? Aí a gente vê, por exemplo, no Davi, né? A codificação dele ultimamente está razoavelmente boa, né? Porque ele está entendendo os comandos. A gente chega, manda os comandos para ele e ele faz de boa algumas coisas assim que a gente nem imaginava que ele faria, né? Teve uma época que eu sonhava apaga a luz, eu sonhava com isso, lembra? A gente imaginava que seria impossível. Hoje em dia é rindo, né? E outras coisas até mais difíceis ele faz. Eu dei um exemplo super bobo, né? Mas tem coisas muito Não, esses dias eu fiquei no vácuo. Tava tomando banho, esqueci a toalha, tava meio frio. Davi, pega a toalha. Ele riu pra lá, riu pra cá, riu pra lá, riu pra cá e deixou no vácuo. Que era uma toalha. Ele sabe o que é uma toalha. A memória de curto prazo dele tá em déficit. Então ele não lembrou na hora o que é uma toalha, mas o que é uma toalha, e ele não foi. Né? É verdade, essa memória de curto prazo é aquela coisa que dá um estalo, você pega lá no seu armazenamento pra gente. E bota lá de volta porque a gente não precisa, você já tá aquela memória automática, né? Já tá lá na ignição, só pum, isso aí pum, pá, pum, acabou, entendeu? Agora, para ele não, para ele rola uma dificuldade. Para ele e para muitos autistas, por isso que não adianta ficar tão impaciente com essas pessoas em sala de aula, porque eles não conseguem mesmo, não é preguiça. Às vezes o cara lá tá nível 1 de suporte, mas às vezes está numa limitação danada, então quer dizer, tem que ter. Então, sobre o déficit, quais os déficits ele pode ter? Né? Pode ter nos tipos de memória, pode ter um déficit sensorial. Aí ele vai ter dificuldade Acontece muito com o Davi, né? Ele sente o calor, não sabe o que está se passando. Começa a chorar. Começa a ficar irritado. Ele tá com calor. A gente bota ele debaixo do banho, melhora. Porque o problema sensorial que ele tem, a memória sensorial dele é meio fraca. Que altera no humor, olha só. Altera no humor, né?
a memória de trabalho do Davi, ele não tem déficit de memória de trabalho, porque as AVD dele são tranquilonas, né? Dificuldadezinha em tomar aquele banho bem tomado. Né? Tem que ficar ainda mostrando a comunicação alternativa para ele, porque eu tenho a comunicação alternativa do banho, para ele memorizar esse trabalho. Eu falo, né? passa sabonete, ele passa sabonete direitinho no lugar que tem que passar, mas é aquela má vontade. Aí quando eu aponto pro bumbum, que tem lá sabonete bumbum, aí ele fica repetindo, porque ele adora falar não sei porquê, né? Então é lúdico, né? Então ele acabou gravando que passar o sabonete no bumbum. Então, num déficit da memória de curto prazo, o que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente falou. Pô, pega ali a toalha, pô, não vai conseguir. Pô, apaga a luz, não vai conseguir, porque não vai ter acesso a essa memória de curto prazo. Não vai se lembrar. Não vai se lembrar, porque o acesso tá dificultado, o acesso a essa memória. A mesma coisa o de longo prazo. Né? Se ele não tiver acesso à memória de longo prazo, lascou, né? Porque, pô... Rodrigo, agora eu vou tocar numa ferida doída, assim, sabe? Porque essa memória pra gente, que é mãe e pai, ele é angustiante, sabe? Porque essa criança nunca vai contar pra gente, por exemplo, o que se passou com ela. É verdade. Então, isso é muito importante, você ter confiança nos professores, na escola, nos auxiliares. Por isso que eu luto tanto para não serem estagiários e jovens, porque são pessoas que perdem a paciência fácil. E não tem o conhecimento pedagógico, didático, para agir ali numa situação. Exatamente. Você lidar com um autista é muito complicado. Pegar aquele leve já é complicado porque ele afronta. Se pegar um nível 3, um nível avançado, complica também porque tem dificuldade cognitiva, motora. E aí, entendeu? Tá ruim para todo mundo. Então não dá para ser estagiário. Não dá, porque aí, coitado, não dá para cobrar, porque geralmente também o estagiário recebe salário de estagiário, mesmo, né? Não tem condição, sabe? Por mais mente aberta que eu seja, a gente não conhece nenhum estagiário que ganha salário mínimo. Se tiver algum estagiário ganhando salário mínimo, você dê por sorte, né? Porque o que eu saiba aí, estagiário ganha ajuda de custo. Mas senão não seria estagiário, seria contratado, salário. E não está preparado, Rodrigo. Não está preparado. Essa criança, como tem memória de curto prazo e em déficit, ela nunca vai chegar em casa vai falar que foi destratada, que foi maltratada. Esse é o grande problema, sabe? O problema físico a gente vê, né? Se apanhou, chega com o braço machucado, com as pernas machucadas, beleza. Agora, mas o psico não dá pra saber, né? Não vai dar pra saber se foi chamado de um monte de coisa aí pejorativa, né? Aí que tá esse problema de longo prazo aí, na memória de longo prazo, ocorre isso, né? Porque coisa que passou há pouco tempo atrás não vai ser lembrada. Né? Mas eles na hora entendem que estão sendo... Fugindo um pouco do autismo aqui, o Alzheimer. O Alzheimer tem memória de curto prazo razoavelmente boa. Agora as coisas lá das antigas... Não, ao contrário. Não, ao contrário. As coisas das antigas lembra. E coisa que eu fiz hoje e ontem não lembro. Eu lembro da Elda, né, que me confundia com... O pessoal da Telerge. Que eu devo parecer com alguém da Telerge lá, que ela trabalhou com ela. Ela, poxa, você trabalhou comigo na Telerge? Lógico, né? Ela tinha 90 anos, eu tinha 20, né? Mas tudo bem. A gente trabalhou junto na Telerge, poxa. Quem é que vai negar? Eu tô aqui falando que a gente trabalhou junto. E eu tenho uma amiga, inclusive, na creche, Rodrigo, a Ellen, que a mãe dela também tem Alzheimer. Também. E aí ela fala, eu curto a beça, que ela me manda vídeos dela, e eu falo pra ela, vai concordando, porque... Fazer essa pessoa sofrer todos os dias, verdade, a pessoa já esqueceu, ela já não tem mais memória. A pessoa vai sofrer fugir do tema do autismo, porque o trabalho, esse Alzheimer é memória, né? Então o tema hoje não podia chegar. Lembrei de você. E fugir do tema do lembrança do Alzheimer, né? Verdade. E voltando aqui aos déficits da memória, né? Se tiver algum problema na fase de memória, aí já era. Porque, pô, você vê o estímulo, você não codifica, lascou. Aí o problema é sério. Aí, amigo, a gente nem... Aí eu nem sei o que fazer. Poxa, acontece isso com meu filho. Aí, poxa, é complicado, porque a codificação é a primeira etapa
do acesso à memória. A gente não sabe até que ponto a pessoa tem deficiência intelectual a nível de bebê. Então, quer dizer, realmente um bebê tem uma memória muito limitada, né? Muito que ela vai limitada. se Vai se expandindo ainda. Se não expandiu a memória, desde... Aí Aí o trabalho é árduo mesmo. Neuroplasticidade tá aí. Aí é só neurofeedback mesmo, Mas, galera. Aí vamos que enfim, vamos. Aí né? procura a doutora Rosa lá que ela vai resolver isso, sabe? Tamo Porque junto! a gente aqui como profissional não tem nem como resolver isso. A gente Quem pode... sabe um dia a gente compra uma máquina. Não, eu digo como profissional assim de não tecnológico, né? Que a gente não pode fazer nada. Sem a tecnologia específica, não tem o que fazer muito nesse caso de problema de codificação. Né? Muito sério. No problema de armazenamento é aquilo que a gente falou do Alzheimer, né? A pessoa que não consegue guardar, né? Fica ruim. Né? E se a pessoa que não consegue acessar também, complica, né? Você tem aquela memória lá, mas não consegue. É aquela coisa que a gente fica esquecendo, né? Poxa, qual é o nome daquilo mesmo que eu fiz, que eu fui, caramba, né? Acontece. Né? E é isso, galera. E as dificuldades aí que essa criança, né? Essa criança passa, a gente sofre aí diretamente, dia a dia, e não podemos esmorecer e continuar nessa luta aí diária. Estimule a memória do seu filho sempre. Isso aí, a gente vai estar aqui dando aquela força moral para vocês aí. Qualquer coisa aí, manda mensagem aí no YouTube, nas redes sociais, para a gente chegar e um tema que interesse. Vamos que vamos, galera. Eu agradeço muito. O programa está terminando. Vou mandar muitos beijos para vocês. Deu ruim aqui no beijinho, tá? Muitos beijos. E acabou por aqui, galera.